E é muito bom reencontrar você mais uma vez. Esse é o programa Escola Bíblica. A gente está começando em mais esse meio de semana. Estamos ao vivo hoje, quarta-feira, para você que está acompanhando ao vivo junto com a gente, falando sobre o novo nascimento. Hoje tem muita informação boa para a gente aqui. Nós vamos entender até que ponto a gente tem que se preocupar de fato em ter todas as mudanças na nossa vida no dia que nós nos encontramos com Jesus. Será que Ele faz essa mudança na nossa vida? Será que nós temos que ser perfeitos logo nesse primeiro encontro com Jesus? Muita gente pensa assim. Eu convido você, esse é o Escola Bíblica que está começando ao vivo a partir de agora. Estamos vivendo tempos difíceis e é por isso que nesse dia, nesse tempo, nesse período, a gente está apresentando para você uma temporada que tem tudo a ver com esse momento desafiador que a natureza humana tem vivenciado em 2021, que é justamente o tempo do fim. Assim a gente acredita, é isso que nós temos apresentado. E por isso é importante a gente se preparar cada vez mais, estudando a Bíblia, reconhecendo que existe um Deus que tem planos para cada um de nós. Nós estamos apresentando a temporada Verdades para o Tempo do Fim, porque nós acreditamos que esse é o momento em que a gente precisa se firmar cada vez mais na Bíblia, no estudo da palavra. E para você que está aqui agora, que escolheu estar com a gente, realmente a gente se sente muito, mas muito feliz. Cada encontro, cada dia, cada tema é uma aprendizagem para você e para mim também. Eu sempre reforço uma informação muito importante, que aqui nós estamos estudando a Bíblia, né? Existe um apelo também, existe um desafio para você, mas acima de tudo é uma compreensão intelectual do que a Bíblia diz, é uma escola, é um ensino, é uma aprendizagem nova para mim e para você. Ok? Então, o Escola Bíblica começa agora falando sobre justamente o novo nascimento. Cada semana trazendo uma informação nova. Nessa semana a gente fala sobre o novo nascimento em Cristo Jesus. Começamos falando no início dessa semana que o novo nascimento é a ação do Espírito Santo no ser humano, que não é o ser humano que consegue ter uma mudança de vida, ele não pode mudar a natureza dele. Assim nós começamos. Ontem nós falamos um pouquinho que Deus muda a mente do ser humano e, consequentemente, Deus muda o exterior também. Ele muda o interior, ele muda a moralidade, ele muda a ética, ele muda a religiosidade, ele muda os valores, mas o exterior, ele acompanha exatamente essa mudança que está dentro do coração. E falando um pouquinho mais hoje sobre isso, abordando mais esses aspectos, a gente vai entender um pouco mais o que Deus traz de lição para nós nesse novo nascimento. E tem muita gente que tem um medo desse assunto, porque se sente responsável em ter que mudar algumas coisas que ela ainda não consegue mudar. Ah, pastor, ainda tenho essa fraqueza, ainda tenho esse desejo, ainda tenho essa vontade. Será que eu sou um convertido de verdade? Será que Deus mudou meu coração de verdade? Eu acho que essa dúvida, ela paira no coração de muitas pessoas. A gente vai começar com uma oração agora e na sequência eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar para você exatamente isso, para a gente se tranquilizar e entender como é que Deus conduz a nossa vida, tá bom? Senhor, muito obrigado mais uma vez. Eu abro o meu coração, nós abrimos o nosso coração para compreender a Tua palavra. Te agradecemos porque é um privilégio, mas nos ajude nessa responsabilidade de vivermos o que nós formos aprender aqui essa noite mais uma vez ou relembrarmos. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Logo no início eu falei para você que a temporada Verdades para o Tempo do Fim é a temporada que a gente está apresentando e enquanto eu começo o tema aqui agora, eu vou só mostrar para você essa revista que é um presente aqui do programa Escola Bíblica. Basta você entrar em contato com o WhatsApp que você vê na tela ou também através do telefone e pedir gratuitamente que a gente vai enviar para você anotar aí tudo que você está acompanhando com a gente aqui, tá bom? Quero começar com um pensamento aqui, um pensamento de Benjamin Warfield. Diz o seguinte: o cristianismo não é meramente um programa de conduta, é o poder de uma nova vida.
Não é eu me esforçar para viver normas, leis, regras, questões morais. Não. É a ação de Deus na vida do ser humano. E o caminho para essa mudança do novo nascimento, ele pode, como nós falamos ontem, ser instantâneo ou ele pode ser gradual. Nós mencionamos que a própria palavra conversão tem a ver com mudar de rumo. E eu começo o tema de hoje fazendo uma pergunta para você pensar. O novo convertido, uma nova convertida, ele tem todas as mudanças instantaneamente? Você acha que sim ou que não? Para muitos a resposta é óbvia, seja ela sim ou seja não. E eu quero trazer um exemplo para você. A imagem de um bebê aqui. Está vendo esse bebê? Um bebê com características de um bebê real, de um rei, né? E a frase embaixo que você percebe aqui, nasceu o rei. Diríamos que na Inglaterra ou em outra parte do mundo, ou na história bíblica, tenha nascido o novo rei. Quer dizer que aquele bebê de fato já é o rei no comando da nação? É isso. Se nasce um bebê e aquele bebê já é apresentado como rei, isso é muito comum, né? Na época do Antigo Testamento, o filho de um rei já era como primogênito, caracterizado como o nascimento do rei, do novo rei. Ele ainda não estava preparado, ele ainda não estava na ativa, mas já era visto e considerado um rei. Eu estou dizendo isso porque a gente pode fazer uma associação, um exemplo dessa frase simples, dessa imagem aqui que você percebe, com relação ao novo nascimento. O novo convertido é um bebê na fé. Um novo homem, uma nova mulher. Imagina assim, agora é um novo homem, uma nova mulher. E o milagre do novo nascimento, ele vai transformando o ser humano. As coisas boas vão aumentando e passam a ser naturais cada vez mais. Quanto mais as coisas ruins vão se afastando. E o ser humano, quando ele se converte, ele é credenciado a ele. Nasceu um novo homem, uma nova mulher, não quer dizer que ele já está plenamente preparado. Não quer dizer que a gente esteja plenamente formado como um cristão, com todas as características que muita gente espera. Muita gente coloca dentro de um quadrado, né, dizendo assim, olha, se você é um verdadeiro cristão, se você é um novo cristão, você tem que andar exatamente assim. O nascido de Deus, aquele que nasce, tem um novo nascimento, ele está em crescimento constante como um bebê. Tanto na aprendizagem, no conhecimento da Bíblia. Quem se converte, ele não sabe tudo da Bíblia, aliás, ninguém sabe, né? Ele está em crescimento tanto na aprendizagem quanto nos gostos também. Então, Deus, quando Ele age na vida do ser humano, Ele vai mudando o gosto da pessoa e vai mudando também o crescimento, a compreensão dela da palavra de Deus. Então, vou dar um exemplo para você. Deus, ele vai mudando a nossa aprendizagem. E o primeiro texto que eu quero mencionar para você é de Hebreus 5, 13 e 14. Então anota aí se você está acompanhando com a gente, vale muito a pena, tá? Diz assim, quem se alimenta do leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, Deus vai agindo através da palavra, vai ensinando e a criança, o bebê na fé vai crescendo. Não dá para a gente esperar de alguém recém-convertido uma compreensão plena ou pelo menos mediana da palavra de Deus. Cada pessoa tem o seu tempo, né? E a gente pode ver também que os gostos da pessoa vão mudando, vão se aprimorando conforme ela vai se aproximando de Deus. É apenas um primeiro contato, é apenas uma conversão, é apenas uma mudança. Romanos 5, 19 a 25. São vários versos, vale a pena a gente ler. Quer ver? Diz assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo falando, hein? Olha só. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, perdão. Mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim,
que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo dizendo assim, olha, miserável homem que sou. Então a gente não pode se esquecer de uma coisa, Paulo ele era convertido, era ou não era? Paulo não se converteu? Converteu. E mesmo convertido ele dizia o seguinte, olha, o bem que eu quero eu não faço, eu faço o mal que eu não quero. Porque Deus estava trabalhando no coração de Paulo. Quem sou eu ou quem é você para acreditarmos que nós temos a perfeição em nós de jamais errarmos mais? Eu gosto muito da frase de Martim Lutero, né? Ele diz assim, minhas tentações têm sido minhas mestras de teologia. A luta dele, a fraqueza dele que ele tinha, que quem sabe a gente não tem, as nossas fraquezas são outras, elas nos ensinam muito sobre Deus. Com isso, que tem que ficar muito claro uma coisa, com isso a gente não está abrindo uma brecha e dizendo assim, a vida do cristão convertido é assim mesmo, ele continua fazendo as coisas erradas, continua pecando. Não é isso, não é isso. Né? Se for um diálogo com um jovem, né, um pai falando, ó filho, é assim mesmo, eu sei. A gente acaba abrindo uma margem para que ele ache que pode tudo, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que Paulo diz, não é isso que Martim Lutero está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que mesmo a gente entregando o coração a Deus, nós vamos crescer, nós vamos enfrentar barreiras, muitas vezes a tentação vai bater no nosso coração. Muitas vezes, eu quero parar por enquanto aqui para você pensar. Muitas igrejas, muitos líderes religiosos, ao invés de dar paz no coração das pessoas através da graça de Cristo, então vou reforçar essa ideia. Tem muito líder religioso, muito pastor, muito padre, muito bispo, seja quem for, que ao invés de tranquilizar o coração das pessoas, eles colocam um peso no coração das pessoas, como se a mudança fosse uma mudança padrão. Então, se alguém se converte e de repente ainda tem uma fraqueza, o fato de ter a fraqueza não quer dizer que a pessoa vai viver praticando aquilo. Ela tem o desejo, às vezes, ainda, mas Deus vai dar forças, a gente vai falar sobre isso. Mas o peso não pode recair nas costas de alguém, porque o ser humano ainda não foi glorificado, ele ainda tem a natureza carnal ainda, que é abafada com a presença de Deus, com a nova natureza. Então, se você é um novo convertido, vou dar um exemplo para você, se você teve um encontro com Jesus, se você está conhecendo a Jesus e ainda tem as suas lutas, a gente vai dizer para você como é que Deus faz, como é que Ele age na nossa vida e como é que é esse crescimento também, tá bom? Vamos dar uma pausa bem rapidinho, após o intervalo a gente volta tratando desse tema tão importante que é a vida do cristão, o novo nascimento, a gente volta já. Muito bem, de volta à Escola Bíblica com você, falando essa semana sobre o novo nascimento e falando um pouquinho sobre a mudança na vida do ser humano quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele é convertido. É esse o termo que muitas vezes a gente usa, né? Falando sobre a pessoa que teve um encontro com Jesus e teve uma mudança de mente. Esse é um assunto muito delicado porque muitas pessoas entendem de várias maneiras. Tão simples, né? A gente pode imaginar, se converteu, Deus muda, e é de fato isso. Mas tem até um comentário que chegou agora, que eu estava vendo, vou preservar o nome da pessoa, mas ela diz assim, pastor, o novo convertido não se assenta na roda dos escarnecedores. Concordo plenamente com você. Ele não se assenta com aqueles que praticam o mal. Nada do mundo se agrada mais, tudo posso, mas nem tudo me convém. Tá, joia? Esse é um comentário que chegou para a gente aqui, é verdade. Agora, o grande detalhe que a gente está apresentando, que a Bíblia diz, é o seguinte, nada no mundo agrada mais, mas para muitas pessoas isso é um processo, isso que a gente tem que entender, que algumas pessoas vão vencer aos poucos, Deus vai trabalhando isso,
até porque algumas pessoas, Deus até permite, vamos tentar analisar assim, Deus até permite que algumas pessoas tenham um certo desejo ou uma tentação, porque tentação todos nós temos, porque se a gente não tiver tentação e dizer assim, ó, nada me agrada, não tem tentação nenhuma mais, eu sou um santo, eu sou um perfeito, poxa, ninguém vive assim. Então Deus permite algumas tentações, e para que você seja tentado, quer dizer que aquilo ainda pode atrair você, mesmo sendo convertido. Deus às vezes permite para você entender, e eu entender, isso é muito importante, que a gente depende dele. Porque tem gente que se não sentisse mais vontade ou nenhuma tentação, ele poderia simplesmente dizer assim, olha, agora eu venci, eu sou uma nova pessoa, agora eu sou alguém que o mal não chega mais perto de mim, e a soberba sobe ao coração dessa pessoa e ela pode se esquecer de Deus, inclusive, que é a essência de tudo isso. Então, Deus trabalha com cada pessoa de uma maneira. Vou dar um exemplo para você, né? A puberdade, né? O que é a puberdade? Você sabe o que é a puberdade? É o nome dado a um período de transição, né, na infância até a fase adulta, né? Normalmente as meninas entre os 8 e 13 anos, os meninos dos 9 aos 14 anos. Então, alguns meninos começam até antes, pode até ser, mas dos 9 aos 14. Então não quer dizer que vai começar ou 9 ou 14, ou 12, ou... cada um tem o seu tempo de maturidade, de crescimento, de amadurecimento. E assim é a vida do cristão. Cada um amadurece num momento, e Deus sabe disso. E Deus vai mudando, Deus vai moldando o coração da pessoa. Né? Não dá para eu olhar para você aqui agora, é isso que Deus diz, e dizer assim, você tem que estar no mesmo padrão de fulano ali que se converteu também, porque a pessoa já estudou mais, já entrou em contato com a palavra. A gente vai falar um pouco sobre isso. Apesar da conversão de alguns ainda ser presente, real, muitos têm as suas lutas, né? Mas aquele que de coração, aí que está a questão, aquele que de coração busca Deus, ele recebe poder para vencer as tentações e para crescer todos os dias. Quando a gente fala assim, Deus dá poder para você ser um novo convertido, ele dá poder. Para uns, ele dá poder e tira o desejo. Para outros, num primeiro momento, e depois ele vai trabalhando até tirar o desejo, num primeiro momento ele dá poder para a pessoa vencer o desejo, e ela não vai cair, porque Deus dá poder. Um bebê não nasce adulto, mas também não fica como feto. Um novo convertido, ele tem que crescer todos os dias. Ele não pode se apoiar, dizer assim, eu sou fraco assim mesmo. Não, cada dia mais se aproximando de Deus, ele vai vencer e vai ter menos prazer nas coisas do mundo. Então a palavra de Deus, ela muda cada pessoa, né? Eu quero ler para você agora Deuteronômio 11, verso 18, diz assim, gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas suas mãos e prenda-as na testa. Olha só, a palavra de Deus, a mudança, ela ocorre a partir do momento que a pessoa entra em contato com o quê? Com a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus é que faz essa mudança na mente da pessoa, colocando a mente à disposição para o agir de Deus. Então, a palavra de Deus, ela muda a mente da pessoa, e quanto mais a pessoa tem a mente transformada, mais ela entra em contato com a palavra de Deus, mais vontade ela tem de estudar a palavra de Deus. E vira um círculo, né? A Bíblia muda a minha mente, e a minha mente tem mais vontade de estudar a Bíblia. E ela vai mudando a minha mente através da palavra de Deus, do poder de Deus. E outra coisa, quero mencionar para você aqui, olha, Salmo 1, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Então Deus vai mudando e a pessoa vai tendo prazer na palavra de Deus. É o novo nascimento. Como eu mencionei, um outro detalhe, Deus vai mudando o ser humano, não somente com a palavra, mas Deus usa tudo ao redor para mudar a mente do ser humano, para fazer dele um novo converso, diríamos assim. Filipenses 4, verso 8.
Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algum excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, o ser humano, o que acontece? O ser humano ele precisa buscar coisas boas, porque ao entrar em contato com coisas boas, Deus vai usando as coisas boas para fazer uma mudança de mente na pessoa. Por exemplo, ouça boas músicas, Deus vai usar. Alimente-se com bons alimentos, Deus vai transformando o seu interior. O que mais? Ambientes agradáveis. Fuja de ambientes que você sabe que te distanciam de Deus. E conforme você vai se aproximando de ambientes que Deus deseja para você, Ele vai moldando, Ele vai trabalhando cada vez mais. É aquele processo que a gente já estudou em outro momento, é o processo de santificação. Primeiro Deus toca, converte você, depois Ele vai moldando você todos os dias. E quando eu digo você, eu digo eu, todo ser humano, através da santificação, através da separação, vai tirando a gente do mundo, vai tirando o nosso desejo do mundo todos os dias. Cuidado com as conversas também, né? As conversas, elas podem te aproximar de Deus ou te distanciar de Deus. Moldar o seu coração para o bem ou para o mal. Quanto maior for o contato com as coisas de Deus, mais a nossa mente vai se tornando semelhante à mente de Cristo Jesus. Olha o que Paulo diz. Paulo escreve, olha só, vamos ver se eu encontro o texto aqui. Não está aqui o texto, mas diz mais ou menos assim, Paulo. Quem conheceu a mente do Senhor para instruir, né? A nossa mente é a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Você pode procurar depois em 1 Coríntios 2,16. Diz assim que nós temos a mente de Cristo. Quer dizer que a gente se torna perfeito como Jesus? Não. Uma coisa tem que ficar clara para a gente, nós nunca seremos perfeitos como Jesus, mas nós seremos semelhantes a Jesus cada dia mais. A gente vai se aproximando de Jesus. Eu vou dar um exemplo para você aqui, né? Aqui tem uma foto de uma mulher, aqui tem um desenho de uma mulher. Esse desenho é semelhante, mas não é igual. Você consegue ver na sua tela aí, né? Imagino que na TV não dá para ver muita diferença, mas presencialmente eu percebo aqui que aqui do meu lado esquerdo, do seu lado esquerdo é uma foto, agora você está vendo com mais clareza aí, do lado direito é o quê? É um desenho, bem semelhante, mas não é a mesma coisa. Nós não somos perfeitos como Jesus é, mas nós nos podemos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Aquele que nasceu de novo, o novo convertido, ele é habilitado pelo Espírito Santo para que a mente da pessoa ande em harmonia com as coisas de Deus. A pessoa passa a amar a lei de Deus, ela passa a ter o desejo em cumprir os mandamentos de Deus, fazer a vontade de Deus, anunciar as obras, refletir a glória de Deus. E ela se reveste do amor de Deus e ama as pessoas como Jesus ama, semelhantemente a Jesus. A gente tem muito a crescer, não tem? Ninguém é perfeito, você sabe que você que não é perfeito, eu também não sou, né? Não é verdade que a gente tem muito a crescer? Eu quero apresentar para você aqui uma frase de Martim Lutero. Martim Lutero diz assim: não tem outro nome senão o de pecador. Pecador é meu nome, pecador, meu sobrenome. Quanto mais a gente cresce em Cristo, quanto mais a gente aceita Jesus, Ele faz parte da nossa vida, mais a gente se reconhece como pecadores. E a vida do novo convertido é assim, é um constante crescimento, uma constante aprendizagem, uma constante aproximação com as coisas de Deus. E Deus conhece a sua luta, as suas dificuldades, e Ele vai trabalhar cada dia mais com você, até chegar um momento que você não vai ter prazer nenhum mais. E um dia, quando Ele voltar, Ele vai tirar essa natureza carnal finalmente de cada um de nós. Amanhã, a gente vai estudar um tema interessante, continuando o estudo essa semana,
Todas as pessoas podem nascer de novo? Será que você pode nascer de novo? Eu posso? Será que aquele familiar que você olha, eu olho e falo assim, não tem jeito mais para essa pessoa? Olha, Deus pode trazer uma lição para nós amanhã, tá? Deixa eu oferecer para você em 15 segundos essa revista aqui, Sábado da Criação, O Sábado da Criação, lançamento da Novo Tempo, fresquinho, direto do forno para você. Entre em contato, peça agora. É um estudo bíblico gratuito, através do WhatsApp, através do telefone também. Que Deus te abençoe, nós vamos orar e amanhã a gente encerra o tema da semana sobre o novo nascimento. Senhor, obrigado por teu carinho, por teu amor, por tua direção, por tuas palavras hoje também, porque cada um tem a sua vida, as suas lutas, os desafios, mas o que nós pedimos é que o Senhor entre no nosso coração, habite no nosso coração e nos transforme cada dia mais, tirando de nós o desejo do mal, o desejo carnal, e nos ajude a procurarmos a Tua Palavra e caminhos que nos aproximem cada vez mais de Ti. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.